Salve Maria, sou o servo missionário Roberto, aqui é mais outro estudo, né? Combatendo as heresias, as mentiras protestantes, né? As suas manobras teniciosas, né? A Bíblia foi adulterada por Constantino ou pela Igreja Católica? Professor Leandro Quadro responde. Até o Rodrigo Silva tem essa visão também, acusa, né? Que a Igreja escondeu a Bíblia, que a Igreja queimou a Bíblia, etc, né? Mostrarei para você de forma breve que isso é uma grande... Tanto que se você for meditar patrística, os pais da igreja, eles falam ao contrário desse pensamento protestante, né? grande mentira. Já comentei em outro vídeo e inclusive disponibilizamos uma resposta excelente do Dr. Rodrigo Silva, teólogo e arqueólogo, demonstrando que a Bíblia tem sua origem em Deus e não seres humanos, e que Constantino e a Igreja Católica Começou a entrar os vírus. nada tiveram a ver com a formação dos livros da Bíblia. Mas eu gostaria de mencionar algumas coisas para você que eu anotei aqui. Como assim? A Igreja Católica não teve participação da formação do cano bíblico? Que me disse São Jerônimo ali em 350? E os pais da igreja, José de Cesareia, Santo Agostinho, Santo Inácio, Santo Ambrósio, São João da Cruz? Em primeiro lugar, nós possuímos, só do Novo Testamento, cerca de 5.700 cópias manuscritas. Só do Novo Testamento. E os manuscritos do Mar Morto revelaram a existência de manuscritos de todos os livros do Antigo Testamento, com exceção de Esther. Quando os eruditos estudam tais manuscritos bem antigos, existentes bem antes da Igreja Católica, é possível perceber... Claro, o Velho Testamento não tinha a igreja estabilizada, não tinha uma igreja fundada, não tinha um cano bíblico organizado e atualizado pela igreja. Tanto que o Novo Testamento vem da origem dos apóstolos, vem da igreja, sob esse fundamento dos apóstolos. A igreja surge ali, Atos dos Apóstolos 2, se torna pública, não tinha nada escrito, não tinha nada compilado, só tinha a Septuaginta, o Velho Testamento, e não tinha um cano bíblico do Novo Testamento, 27 livros. Os caras, eles fazem uma mistura, por quê? Para você negar a autoridade da igreja com a escritura. O Novo Testamento vem da igreja, o Velho Testamento vem lá do judaísmo, dos judeus, a Torá, etc. Nós estamos falando do Novo Testamento, da nova aliança, tanto que em Hebreus 8:13, o Velho Testamento está fadado a desaparecer. E que isso dá uma analogia muito interessante ali na boda do canal. Primeiro se oferece o vinho bom, e quando os convidados estão embriagados, oferece o vinho novo. Mas deixasse o melhor por último, o vinho novo. Então o novo é melhor que o velho. E tanto o Velho Testamento aponta a Cristo. Eu não entendo esses arqueólogos, esses historiadores, esses professores protestantes falar que a Igreja Católica tanto que não tem participação, tanto que ela tem participação sim da Septuaginta, que foi traduzida ali em São Jerônimo, em 350, pelo pastoreio do Papa Damas. Aonde que não tem, ó? Ele pega 208 livros e fecha com 76 livros. Portanto, a igreja é, através de São Jerônimo, 43 anos dos 208 livros possível. Livros para entrar na Sagrada Escritura. Fecha o cano em 73 livros apenas. Interessante. 46 o novo, o velho, e 27, 46 o velho e 27 o novo. Os caras tentam distorcer. Por quê? Se você tirar, ali está sob o fundamento dos apóstolos. Tanto que a igreja compilou, organizou a Bíblia. Essa Bíblia que o protestante carrega é graças a essa igreja que eles tantos perseguem. É graças a esse ministério, esse fundamento. Graças aos pais da igreja, que são todos católicos. É possível perceber que a Bíblia que temos hoje é a
mesma que saiu das mãos dos profetas. Constantino não alterou nada. O que aconteceu, na verdade, se você perceber, foi o seguinte. Constantino, ele era um pagão mal convertido. E ele unificou o Império Romano com o cristianismo, formando a Igreja Católica Apostólica Romana por interesses políticos, mais do que interesses espirituais. Para você ter uma ideia, Constantino dava até presentes, inclusive túnicas e moedas de ouro para quem se batizasse na igreja. Okay? Aonde tem isso na história? Constantino, ele não fundou a Igreja Católica, Constantino, ele deu liberdade de culto. E ainda Constantino não se converteu, quem era convertido era sua mãe, Santa Helena. Lá no fim de sua vida que ele se converteu. Ele deu liberdade de culto, parou de perseguir os cristãos. E tanto a igreja era só a Igreja Católica. Já tinha uma igreja fundada, já tinha uma igreja estabelecida, já tinha fundamento, já tinha doutrina, já tinha papa. O que o Constantino fez ali, como disse a Escritura, já foi profetizado. O livro de Atos dos Apóstolos, o livro de travessia, a igreja começou ali em Jerusalém e foi transferida lá em Roma. Tanto que o livro de Atos dos Apóstolos termina quando o apóstolo chega em Roma, onde ele é martirizado, Pedro e Paulo. Ali é a sede onde ele foi martirizado, como diz a patrística Eusébio de Cesareia. Já tinha uma igreja estabilizada, que simplesmente foi o imperador Teodósio que oficializou a Igreja Católica Apostólica, a Igreja Romana. Cessou as perseguições, deu liberdade de culto e a igreja foi crescendo. Foi uma vitória para a igreja sobre o império. E o Constantino, ele cultuava o culto pagão, Deus Sol. Que interessante, né? Tanto que o Rodrigo Silva ele distorce quando o Constantino tem aquela revelação, diz que Deus Mitra aparece para ele, que é uma mentira. Mas vamos lá, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso também. Então ele tinha o interesse político. Agora, quando o Concílio de Nicéia foi realizado em 325, a questão nada tinha a ver com a formação do texto bíblico. É muita ignorância afirmar uma barbaridade dessa. A questão do Concílio de Nicéia era a divindade de Cristo. Foi o Concílio de Catato, tá, meu querido? Era um assunto muito claro na Bíblia, eles só queriam reafirmar o assunto por causa da heresia de Ário, que ensinava que Cristo era um ser criado. Então o problema do Concílio... Agora ele já está misturando com Constantino, com a doutrina do arianismo, né? Olha que interessante, ó. Tudo isso fecha em São Jerônimo, no Concílio de Catato, onde a igreja lacra os 73 livros, considerados 100% de verdade, e é interpretação da igreja interpretar a Escritura. Foi a autoridade da igreja. A autoridade vem da igreja, fundamento da igreja. Os caras misturam com arianismo, com Constantino. Por quê? Para você não conhecer a verdade. Vai lá na patrística para você ver como Eusébio de Cesareia relata. E as patrísticas do pai apostólico. Tem tanta patrística aí para você ver e conhecer a verdade. Infelizmente os caras, esses protestantes, eles distorcem tanto a Sagrada Escritura e a patrística e a história da igreja. Como tem essa escritura? Se for ver a visão desses protestantes, caiu de paraquedas. Não teve autor, não teve escrito, não teve fundamento. Simplesmente o Velho Testamento, desde Gênesis até Malaquias, já tinha escrito. Quem era encarregado de interpretar, de pregar, eram os judeus. Não tinha o novo, desde Mateus até o Apocalipse, não tinha nada escrito. E os apóstolos também usavam a Septuaginta, que tem os 7 livros apócrifos, que os protestantes não acreditam que são inspirados. A Bíblia protestante é a LXX, que não tem os 7 livros deuterocanônimos, né? Interessante. O Novo Testamento não tinha.
Cristo vem ali através de uma Virgem Maria, de uma mulher virgem, ali deu a luz à igreja. Vou dar uma aula para você de história de Bíblia. O anjo, ave cheia de graça, vos saúda, o Espírito Santo possui ela como sua esposa, ali é gerado Cristo no seu ventre, ela é a nova arca da aliança. E João Batista é cheio do Espírito Santo também, que vai preparar um povo para receber essa igreja. Aí Cristo vem, é batizado por João Batista, e ele é levado lá no deserto, e quando volta, ele volta cheio do Espírito Santo, começa a pregar, começa a anunciar, e vê Pedro e seu irmão André, se converte, eles abandonam tudo, e segue Jesus Cristo. Ele já começa o ministério, depois ele escolhe 12, Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6, capacita, envia, vai preparando toda, e depois profetiza ali sobre ti, Pedro: eu edificarei essa igreja e te darei a chave de ligar e desligar, e as portas do inferno, outra tradução do Hades, nunca prevalecerão contra ela. Ali Atos Apóstolos 2 desce o paráclito, a igreja se torna pública. Em João 21, do 15, 17, Cristo dá o pastoreio a Pedro: apacenta meus correios, apacenta o correio, apacenta minhas ovelhas. Ali, Atos Apóstolos desce, o Espírito desce, o Paráclito desce, que está reunido ali junto com os apóstolos, Maria, no cenáculo, a esposa do Espírito Santo, a mãe da igreja. Ali, o Espírito Santo desce. Primeiro pregar é Pedro, oralmente, porque não tinha nada escrito, pregava a mensagem que Cristo ensinou a ele, e eles também usavam a Bíblia Septuaginta, Bíblia dos 70, né, se eu não me engano. E era pregado oralmente o Novo Testamento. Não tinha nada escrito. Vamos resumir aqui agora. Primeiro veio a igreja, que é Cristo, a palavra, o verbo se fez carne no ventre de Nossa Senhora. Também a igreja passou no seu ventre. Olha só que interessante. Não quero nem mais ver esse heresia desse cara. Aí a igreja se tornou pública, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Ali no cenáculo, Pedro primeiro pregando, começou a batizar mais de 3.000 almas. E se arrependeram e creram na igreja, que é esse corpo místico. Primeiro batizado, primeiro fazer milagre, primeiro fazer prodígios, milagre, foi Pedro, o pastor. Os caras querem que tenha ali Pedro, ele é o pastor. Sim, os caras querem que já tenha papa, os caras querem ver esse termo papa na escritura. Só você, pai Abraão. Olha só que interessante. O apóstolo Paulo chama o seu discípulo de filho. Se eu não me engano é Tito, né? E Pedro chama o evangelista São Marcos de filho também, em 1 Pedro 5,13, porque São Marcos é que inaugurou o evangelho, como diz a Patrícia Eusébio Cesareia, Pedro pregando oralmente ali em Roma, na Babilônia, aquela terra pagã que Deus profetizou que vai ser a sede ali, onde ele vai ser martirizado. Pedro e Paulo, os dois colunas. E a sede é ali em Roma, onde foi martirizado Pedro e Paulo. Onde é o Vaticano. Que interessante, né? Simples entender isso. E foi pregado oralmente, não tinha nada escrito. Aí o evangelista São Marcos, que era discípulo de Cristo, que não viu Jesus, que não caminhou com Jesus Cristo, ia escrevendo a pregação oral de Pedro. Quem disse é a patrística. Como a igreja não teve participação da escritura, o Rodrigo Silva? O Rodrigo Silva, esse professor aí, até no Velho Testamento a igreja teve participação dos canos do Velho Testamento. Porque tinha um tabernáculo, Deus dava a Moisés, Deus, o anjo, né, que prefigurava Deus, né, dava o mandamento oral e Moisés ia escrevendo. Tanto que quem relatou a morte de Moisés? Moisés relatou a sua morte? Teve um escritor que ia escrevendo. O livro de Jó foi Moisés que escreveu. Como ele soube dessa história de Jó? Oral. Então, não tem onde correr. Tanto o Velho Testamento e o Novo Testamento teve participação da igreja. Dos tabernáculos, do templo do rei Salomão, e no Novo Testamento a igreja que vem lá do Atos dos Apóstolos, sobre o fundamento de Cristo, que ele é o fundamento, o fundador, e sobre o fundamento dos apóstolos também. Então, essa teoria do Rodrigo Silva, desse professor aí, está errado. Então, eles querem interpretar a Bíblia sem a luz e a visão da igreja e sem o pastoreio. Ele quer interpretar a Bíblia por si próprio. Eu sou Pedro, eu tenho uso pessoal, eu posso interpretar porque eu tenho o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo diz que está lá na igreja, assistindo a igreja até a consumação dos tempos. Se eu sou um falso profeta, eu posso catar a Bíblia e fazer heresias, fundar o que eu quero, pregar o que eu quero, anunciar o que eu quero, assim, a luz da igreja. Então, ele é tão incrédulo, ó. São Jerônimo,
Catecismo 120 prova isso também, ó. São Jerônimo, que é bispo da Igreja Católica, ele é católico. Que interessante. Começou a trabalhar ali no ano 350, ó. Bem lá na plenitude dos sucessores dos apóstolos. Na organização da Bíblia. Termina ali em 393. Demorou 43 anos, porque não tinha nada escrito. Quer dizer o que? Não tinha nada, não tinha imprensa. Olha só que interessante, ó. A Igreja Católica proibiu a Bíblia. Veja a verdade, ó. Eu fui, ó, 3 páginas que os protestantes falam que a Igreja Católica esconde a Igreja lá na plenitude, ali no... Escondeu a Bíblia, queimou a Bíblia. É mentira, isso é um mito, isso é uma farsa do protestantismo, ó. A Igreja sempre propagou a Escritura, porque não tinha a imprensa, como a gente vemos hoje em dia. Era difícil a manobra da Bíblia naqueles tempos, era pergaminho, era escrita à mão. Que interessante. Os protestantes geralmente pensam afirma que a Igreja Católica ocultou a Bíblia durante séculos ao povo cristão, até que chegaram os grandes heróis reformadores, mas isso inteiramente, infelizmente, é mentira, um mito. A heresia mesmo começou mesmo, sim, a igreja ali, o Papa naquela época estava fazendo cagada mesmo, mas a heresia mais começou mesmo quando surgiu o protestantismo. Ó, é importante salientar que antes do século XV, olha só, a Bíblia era propagada em manuscrito. Não havia imprensa, logo a sua difusão era muito difícil, uma vez que teria que ser toda copiada à mão. Mas ainda assim os católicos não mediram esforço para isso. Ó. 3 folhas, cara. 3 folhas. 3 folhas. Segundo, ó, conforme latina foi se fazendo menos compreensível, a igreja foi se adaptando da nova situação com as tradições. Meu, se você for escutar esses protestantes, até a Bíblia aprova e afirma que teve fundamento. Segundo Tessalonicenses 3,15, guardar a tradição, o apóstolo Paulo fala. Os caras não querem seguir o fundamento dos apóstolos, os caras não seguem o que o apóstolo Paulo deixou, os caras não seguem o pastoreio, os caras querem seguir o que eles querem, fazer o que eles querem, anunciar o que eles querem. E os caras, ele ainda quer defender o sábado, ainda, o sábado do Velho Testamento. Então, se você defender o sábado, guardar o sábado, você tem que fazer execução de sacrifício de animal, etc. Todo esse ritual que era levado até o sacerdote para o sacerdote fazer. Simples. Ó, nunca vi tantas pessoas hereges e tendenciosas contra a igreja. Esse Rodrigo Silva, esse Silas Malafaia, esse professor Leandro Quadra aí, e tantos outros. Tantos outros. Eu vou fazer esse vídeo também, que ele falou que a Igreja Católica, amanhã eu vou fazer, eu já vou trabalhar, graças a Deus. Ele falou que a Igreja Católica, ele e o Rodrigo Silva falou que a Igreja Católica escondeu a Bíblia e, a passar do século, queimou a Bíblia. Lá no século XV, a Bíblia era divulgada por manuscrito, não tinha nada escrito ainda, não tinha imprensa, era escrito à mão. E aqueles monges que ficavam em mosteiros são católicos, que escrevia também. Não tem como, a Patrícia já defende todas essas heresias desses caras. Que misericórdia, cara. Já estou pesquisando, tem muitos protestantes aí distorcendo a patrística mesmo, cara. Muitos. A patrística é o único foco da patrística. É para quê? É para mostrar como os primeiros cristãos pregavam, como os primeiros cristãos obedientes, o magistério, o fundamento e o sucessor de Cristo na terra, que é o pastor, que é o pai. Por quê? A Bíblia não relata ainda a igreja está sendo organizada. Tanto que a Bíblia não deixa brecha nenhuma. Até Pedro já espremeu sua fé. Ali, primeiro a reunir aquele curso de 120 pessoas para eleger outra pessoa no lugar de Judas foi Pedro. E Atos dos Apóstolos 2 desceu o Espírito Santo. O primeiro a pregar foi Pedro. A revelação só foi a Pedro.
Aí os caras falam, mas por que Paulo não pode ser Papa? Porque Paulo não teve a chave, porque Paulo não teve a revelação. Paulo veio depois. Paulo, ele é o último. Paulo surgiu quando a igreja estava estabilizando, se erguendo, se tornando pública. Tanto que ele perseguiu essa igreja. Que igreja é essa? É uma igreja protestante? Que vem 16 séculos de atraso? Quando veio o protestantismo, já tinha uma igreja, já tinha o cano do Novo Testamento. Organizado ainda. Foi em 350 por São Jerônimo. Depois veio do século XVI. 1700. Olha a diferença. Então, você vai acreditar na visão desses protestantes ou vai acreditar na visão da igreja que tem mais de 2000 anos, mais de 2 séculos? É história, meu irmão. O católico tem que estudar para entender isso. Você sobre os 16 séculos de atrás tem 500 anos? Você vai acreditar na igreja que tem 500 anos ou uma igreja que tem 2 séculos? 2000 anos de história? Tem patrística, tem doutrina, tem pastoreio, tem fundamento, tem dogmas de acordo com a Escritura? Ou vai seguir essa igreja, o Adventista que surgiu no século XIX? Por uma mulher que tinha revelação, o Ellen White, o William Miller, que tinha escrito que falou que Cristo ia vir tal ano 2000, tal, etc. Todas as suas profecias, nada se concluiu, que isso não veio até agora. Que vai seguir uma doutrina que guarda o sábado, que Cristo fala que vai seguir a graça, que isso ressuscitou no domingo, os apóstolos reuniam no domingo, o Espírito Santo veio no domingo, o João, discípulo amado, tem a revelação no domingo. Ou vai seguir o Velho Testamento. Então joga o Novo fora e segue o Velho Testamento. Ensino judaico e farisaico. Então o Velho Testamento aponta Cristo. O Velho Testamento aponta a igreja. O Moisés prefigura Pedro. Porta-voz, só um porta-voz do Velho Testamento e o Novo Testamento só um porta-voz. Interessante. O povo ali no Egito ali tinha o quê? Moisés como pai, porque ele era o pastor, ele era o porta-voz, que dava leis, escrevia mandamentos, oral, depois ele escrevia, de acordo com o Novo Testamento. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. É mais um vídeo aí para deixar a nossa fé católica aqui é infalível. Cristo ele deixou só uma única igreja autorizada, que vem lá do fundamento dos apóstolos. Passando por pastoreio primeiramente, quem teve a revelação, Mateus 16, 16 até 18. Ou Marcos 8, Lucas 9. Salve Maria.